Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é emérito da FAMERP e da Unicamp. E esse programa, vocês já sabem, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada um médico com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui a professora Deusi Vinha Nunes. Ela é formada em São José do Rio Preto em 1983. No mesmo hospital de base, ela fez sua residência e o seu mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, em São Paulo. É uma infectologista conhecida na nossa cidade, conhecida na nossa instituição e tem cooperado muito com as doenças infecciosas. E ela tem outro lado, ela é uma prestadora de serviço, é uma grande membro do Rotary Club, que nós vamos falar mais tarde sobre isso. Deusi, você nasceu em Rio Preto. Você vem de família de médico? Não. Meu pai era comerciante, minha mãe ajudava meu pai, mas era do lar. Eu não tenho parentes médicos. Eu fiz medicina sem antes ter tido algum familiar médico. Qual é a tua descendência? Teus pais eram... A minha mãe, por parte da minha mãe, somos todos italianos, do norte da Itália. E do lado do meu pai, nós temos uma miscelânea, como todo bom brasileiro, um pouco português, uma parte inglês, e assim, uma mistura. E não teve um estímulo para você seguir a carreira comercial de teu pai? Não, meu pai tinha pouco estudo, minha mãe também. Naquela ocasião era mais difícil as pessoas estudarem e meus pais queriam que os filhos estudassem. Eu tive um irmão que faleceu de acidente e ele foi engenheiro, estudou na Politécnica em São Paulo, na USP, e eu resolvi fazer medicina. Mas você resolveu como fazer medicina assim? Teve algum estímulo extra? Eu tinha vontade de cuidar das pessoas, eu gostava de ajudar, eu gostava de fazer curativos. Inicialmente eu pensava até em fazer enfermagem, eu queria ser enfermeira, já que eu gostava de cuidar dos doentes. Os meus avós moravam com a gente e eu gostava de dar os remédios, de cuidar da minha avó, verificar a pressão. Mas meu pai disse, não faça enfermagem, faça medicina. A nossa faculdade... aqui de Rio Preto tinha acabado de ser fundada, eu era criança nessa época, e então meu pai se estimulou para que eu fizesse medicina. Onde é que você estudou aqui a tua formação básica? A minha formação básica sempre foi em escola pública, né? Menos a faculdade de medicina, que por incrível que pareça, hoje é pública, mas na minha época ela era particular. Então eu estudei no Cardeal Leme, eu fiz antigamente a gente chamava de grupo, né? É o ensino fundamental, né? E depois eu fiz professor Felício Miziara, que é exatamente do lado do hospital de base, né? A escola ali do lado do hospital de base. Ó Deus, e você nasceu e cresceu aqui, essa cidade vem passando por uma revolução fantástica, né? Onde é que você nasceu? Como é que estão as tuas referências na cidade? Quem são tuas referências? Então, eu nasci na maternidade Nossa Senhora das Graças, que hoje é um hospitalar, né, daquele o Frei de Jaci. Eu nasci ali, ao lado do Colégio Santo André, né? E Santo minha André? Minha infância sempre foi ali pelo bairro da Redentora. Nós sempre moramos ali na região, temos a casa ainda até hoje, né? E estudei por aqui, até que com 30 anos eu fui para São Paulo para fazer a especialização em infectologia. Então, toda a minha vida eu morei aqui em Rio Preto, ali pela Redentora e pela Nova Redentora, que é onde tem o hospital de base, o teatro, o Felício Miziara, que é o ginásio que eu estudei. Então, sempre aqui muito limitado, né? Sempre nas mesmas áreas. Você teve o privilégio de nascer, criar... e formar tudo sem sair de Rio Preto. Sem sair de Rio Preto. Esse impacto quando foi para São Paulo? Foi difícil, né? Eu nunca tinha morado sozinha, eu fui morar... Na verdade, eu subloquei, né, um quarto num apartamento com outras pessoas.
E foi interessante para mim, foi uma experiência boa. Né? Saí de Rio Preto, fazer especialização, depois eu fiz um mestrado. Então foi bom para mim. Ô Deus, e nessa formação longa que nós temos, não passou pela sua cabeça outras especialidades ou... Não, no começo eu fiz clínica médica e depois eu fiz terapia intensiva, né? Então eu tive uma fase da vida que eu fiz a terapia intensiva, mas com o advento da AIDS, né, ali por 1986, mais ou menos, o número de pacientes começou a aumentar e, na época, o doutor Liberato Caboclo era o diretor da Faculdade de Medicina e ele me propôs para que eu, então, mudasse de especialização, fizesse infectologia para colaborar, então, com o doutor Irineu Maia, que, na época, era o único infectologista de Rio Preto. E ele, então, pediu para que eu fosse para São Paulo, onde eu escolhesse, né, para me especializar e ajudar o Dr. Maia, então, nessa empreitada que era a epidemia de AIDS, né? Tá, então, quer dizer, você foi de livre e espontânea pressão. Isso, mais que ou escolheu a menos. especialidade. Eu fui convidada, né, a mudar a minha especialidade, que era terapia intensiva. Olhando para trás, foi bom para você? Eu achei que foi. Tá, você Eu se gostei. adaptou. Me adaptei. Adaptou muito bem. É uma área que eu gosto. Eu estou feliz sendo infectologista. Deus, existe uma preocupação hoje, é real ou não, com a recrudescência da AIDS? Olha, na verdade, os casos de AIDS, eles não estão aumentando, eles estão reduzindo. O que ocorre é que antes era uma epidemia mais direcionada para um grupo específico de pessoas, depois ela, vamos dizer assim, perdeu essa característica e agora ela retorna novamente para o grupo inicial, né, que são os jovens, principalmente homens que fazem sexo com homens. Né? Então, inicialmente era essa a população mais acometida e atualmente retorna a ser esta população. Os jovens de hoje, eles não viveram o início da epidemia, que era... Provavelmente esse é o problema. Eu acho, eles não têm medo, eles não conhecem. Não conheceram como foi a epidemia no começo, que todo mundo morria de medo de morrer, né? E hoje em dia, com o tratamento também, não tem mais essa perspectiva de morte por AIDS, né? As pessoas tomam o medicamento e vivem perfeitamente bem, né? Tá. E você acha que além da desinformação que o jovem tem, não é, o governo também retraiu na divulgação, porque no início da epidemia era uma propaganda, uma divulgação muito forte. Você acha que o Ministério relaxou um pouco? Era uma divulgação forte, mas era uma divulgação que amedrontava, né? Que punha medo nas pessoas, né? Da doença. Quase culpabilidade, né? Isso. Eu acho que, assim, houve um retrocesso, mas também houve uma evolução no sentido de que o governo brasileiro é um dos pioneiros até em oferecer o tratamento. O Brasil é exemplo. Modelo para tratamento de AIDS e o tratamento está disponível para qualquer pessoa. No início da epidemia, a gente não tinha medicamento, o governo talvez não empregava o dinheiro suficiente para comprar remédio para todo mundo, existiam regras para se iniciar tratamento e hoje em dia isso não ocorre mais. Hoje em dia, quem quiser tomar remédio, tem remédio disponível para tomar. Muito interessante. Deusi, você colocou aqui que o número de AIDS, na realidade, ele não está aumentando, mas tem uma população que preocupa vocês infectologistas, que é o jovem que faz sexo com o mesmo sexo. Então, eu gostaria que você falasse aqui quem é essa população e quando ele deve fazer o exame para diagnóstico, mas você vai falar no próximo intervalo, que nós vamos agora, por um pequeno intervalo, voltaremos rapidinho.
Olá, amigas e amigos, estamos no segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença da professora Deusi Vinha Nunes. E no bloco anterior, nós estávamos falando de AIDS, a preocupação dela como infectologista, que o jovem que não viveu a epidemia está, assim, se descuidando da doença. E quando é que esse jovem deve se preocupar, Deusi? Ele tem que se preocupar sempre, né? Manter relações sexuais protegidas, que é uma coisa que eles não fazem, né? Parece que usar preservativo é um castigo, né? E isso não pode ser encarado dessa maneira. Usar preservativo tem que ser encarada como proteção de doença, né? Nós também sabemos que existe agora uma outra importante prevenção, que é o próprio medicamento que a gente chama de PrEP ou PEP, né? Que seria medicação pós-exposição ou pré-exposição, e isso também faz com que as pessoas relaxem um pouco o uso do preservativo. Só que se nós temos proteção com medicamento para AIDS, nós não temos para outras doenças. Então, as pessoas acabam adquirindo sífilis, acabam adquirindo gonorreia, cancro, verrugas, né? Então, condiloma. Então, as pessoas precisam pensar que ainda a prevenção é fundamental, né? Então, os jovens, eles estão na força total, né? No momento, no vigor da vida sexual, e isso eles têm que pensar que eles precisam se prevenir, né? Porque não está escrito na testa da outra pessoa que ela é portadora. Isso é uma informação básica, fundamental, e como Deusi falou aqui, você previne a AIDS, mas tem uma pleide de doenças aí que você não vai prevenir tomando como é que chama, o PEP? Os medicamentos são PEP para pós-exposição, quando a pessoa mantém a relação e no dia seguinte ela vai fazer o uso do medicamento para prevenir a infecção, ou PrEP, que é quando ela tem um parceiro discordante, né? Então, a pessoa sabe que o outro é portador do HIV e ela então quer tomar o medicamento para ter segurança na relação sexual. Então, ela toma o medicamento antes de manter a relação sexual. Ou seja, é muito fácil de prevenir, é só usar a camisinha, fazer a sua proteção, a sua barreira. Deusi, mudando um pouco de doença, você é membro ativo do Rotary. Você pode explicar rapidinho o que é o Rotary, qual é a função do Rotary? O Rotary é uma grande ONG, né? É uma organização não governamental. Ela agrega pessoas profissionais, né? Que têm como contribuir e trabalhar para o bem da comunidade. O Rotary tem como objetivo a paz mundial, né? E nós, então, trabalhamos avaliando as dificuldades e necessidades da comunidade que a gente vive, e a gente, então, vai fazer projetos para que a gente possa sanar ou contribuir com esta sociedade. Olha, o Rotary aqui em Rio Preto nós temos 11 Rotarys. 11 clubes de Rotary. Você já pode dizer assim, nos 2 últimos 5 anos, o que é que vocês já fizeram, por exemplo, pela saúde de Rio Preto? Nós já fizemos bastante coisa. Por exemplo, o Banco de Leite Humano foi um projeto do Rotary, inclusive do Rotary que eu participo, no cinquentenário. Nós pensamos nesse banco de leite há muito tempo e nós tivemos, então, parceria, né, com outras instituições, como a Prefeitura Municipal e também a Unimed, e nós conseguimos, então, realizar este projeto que é importantíssimo para a saúde dos bebês, né, que são prematuros e precisam do leite materno. E depois dessa área física, nós, então, tivemos a ideia de melhorar a captação. Na verdade, foi uma solicitação do próprio Banco de Leite, que eles precisavam melhorar a captação, e para isso eles precisavam de ter uma viatura. Então, a gente fez um outro projeto e a gente conseguiu uma viatura, né, para um banco de leite móvel, para que pudesse buscar esse leite tanto na periferia de Rio Preto, como também nas cidades da região. Muito né? interessante. Deusi, quando vocês vão
em algum determinado bairro, como é que a população é avisada? Olha, vai passar o banco de leite aqui, a mãe que tiver normalmente leite são disponível. pelas unidades básicas de saúde, né? As unidades básicas e também o programa da saúde da família que vai, então, orientando e comunicando as pessoas de que, né? E também, assim, existe o pré-natal. Então, as unidades, elas conhecem as gestantes, as que vão, né? É o próprio sistema de saúde. Sistema de saúde. Rio Preto é muito organizado, tem um sistema muito bom, né? E então o próprio sistema vai se informando, né? Por isso que a participação da prefeitura é fundamental, né? E o banco de leite ele é mantido com profissionais pagos pela prefeitura. Ô Deus, e tem outras ações do Rotary? O Rotary é internacional, tem no mundo todo. O ano passado nós recebemos, através do Rotary, 2 visitas no hospital de base, na nossa unidade, uma que veio do Canadá, outra dos Estados Unidos. Mas o Rotary ele tem projetos da saúde para o mundo, né? Você poderia citar 2 projetos que o Rotary tem trabalhado intensamente? O principal projeto que o Rotary trabalha intensamente é o final da poliomielite no mundo, né? Então, nós já temos a erradicação da poliomielite no Brasil há muitos anos, mais de 20, mas a gente não consegue erradicar a poliomielite no mundo. Ainda existem alguns locais, Afeganistão, por essa região ali que ainda não consegue erradicar. E o Rotary vem trabalhando incansavelmente nessa luta, né, para finalmente exterminar a poliomielite no mundo. Claro que existiu um incentivo monetário, né, da Fundação Bill Gates, e ele fez um desafio e o Rotary topou. E legal. o Rotary venceu esse desafio, né, de conseguir o dinheiro necessário para que esse objetivo fosse alcançado, né? Então, o final da polio é fundamental. Mas o Rotary também trabalha não só com doenças, com prevenção de doenças, mas também trabalha com saneamento básico, com redução de conflitos, né? Com saúde materna e infantil. Redução de conflitos? Redução de conflitos. Nós temos vários embaixadores, vários jovens ou profissionais que são pagos, têm bolsa de estudos para que eles possam ir para outros países e estudem essa questão da redução de conflitos, né? Muito interessante. Isso, não sabia disso. Essa questão de redução de conflitos, ela tanto é mundial como ela é local. Então, por exemplo, você vai para uma comunidade com um poder aquisitivo um pouco mais baixo. Existe uma violência ali. Claro. Entre os jovens, existe a violência familiar, existe várias maneiras em que o Rotary pode atuar fazendo projetos nessas comunidades. Por exemplo, se a criançada vai para a rua e faz bagunça, briga ou usa droga, por que não colocar essa moçada para estudar música, por exemplo? Participar de uma orquestra, de uma camerata. Isso é um projeto de Rotary. Produzir uma camerata, fornecer o material necessário para que essas crianças saiam da rua. Isso é uma forma de trabalhar a redução de conflitos. Interessante, Deusi. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu gostaria de explicar um pouco, porque você falou aqui Fundação Bill Gates, não é? Mas é um parceiro importante, mas o Rotary não vive disso só, não é? Então, nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos rapidamente. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença da professora Deusi Vinha Nunes. É uma mulher que tem uma experiência administrativa na nossa instituição, é professora, infectologista e tem esse lado que é um membro do Rotary, que nós estamos falando aqui,
das funções que o Rotary exerce no mundo, inclusive paz e resolução de conflitos. E ela cita aqui também que um dos papéis do Rotary é trabalhar na extinção da poliomielite, onde teve um aporte da Fundação Bill e Melinda Gates. Mas eu gostaria também de dizer que, para quem está nos assistindo aqui em Rio Preto, que o Rotary vive basicamente de participação das pessoas. Todas as pessoas que trabalham no Rotary são pessoas ocupadas, que dedicam tempo seu para a comunidade. Então, quando você vê alguém vendendo um bilhete de uma festa do Rotary, vendendo uma feijoada, por favor, coopere, porque, na realidade, são esses clubes, o papel da sociedade local é que traz o resultado para a população. Deusi, para mim é uma novidade, eu não sabia Eu fui interactiano é o Rotary Mirim, não é? Eu tenho essa admiração pelo Rotary muito grande. Essa resolução de conflitos, para mim, é uma coisa nova, eu não sabia que o Rotary tinha esse papel. Sim, o Rotary tem, e uma das formas de você também trabalhar pela paz é você fazer o intercâmbio. Né? Você foi interactiano, você sabe que existe o intercâmbio de jovens, né? Jovens com menos de 18 anos que vão para outros países, ficam um ano, né? Fazendo amizade, verificando outras culturas. Né? Isso traz a tolerância, as pessoas se aceitam mais, né? As pessoas aprendem sobre o outro. E como você vai brigar com um amigo seu? Não tem jeito, né? Então, se a gente conseguir fazer esses intercâmbios, a gente vai criando essa cultura de amizade e também podemos trabalhar a paz através desse tipo de intercâmbio. Nós também fazemos intercâmbios de profissionais, como nós recebemos aí recentemente os profissionais do Canadá, e também fazemos intercâmbio da amizade, que é o intercâmbio dos próprios membros do Rotary, que vão para a casa de outros membros do Rotary em outros países, e assim nós vamos nos integrando, nos conhecendo e trabalhando conjuntamente. Né? Ô Deusi, você está falando aqui de intercâmbio, minha cabeça está aqui pensando, esse intercâmbio necessariamente, obrigatoriamente, esse jovem tem que ser um membro de família rotárica? Não, de forma alguma. Qualquer jovem que tenha interesse, ele apenas busca um clube de Rotary para apadrinhá-lo. Ele tem que ter um padrinho, um clube de Rotary. Mas ele pode ser um jovem da comunidade e a família não precisa ser rotariana. Tá, então, alguém que está lá na Zona Norte, que tem aquele sonho de conhecer outro país, ter uma vivência fora, ele pode procurar o Rotary e dizer que é um candidato? Pode, existem algumas regras, né? Ele tem que seguir alguns, ele precisa ter alguns conhecimentos de Rotary, mas ele pode aprender isso, vai ter uma prova, vai ter uma seleção, e aí essa pessoa pode perfeitamente se candidatar. Você tem ideia de quantos membros hoje de Rio Preto? Já nós temos 11 clubes, você não vai saber de todos os clubes, o seu é o novo cinquentenário, não é isso? Isso. Estão fora esse ano? Não, eu não tenho essa ideia de quantos jovens estão fora, mas eu sei que eles estão fazendo a mudança agora. Alguém já foi e estão chegando outros, porque no momento, nesse mês de julho, é o primeiro mês do ano rotário, porque nós seguimos o calendário americano. Ah, o calendário americano. O Rotary surgiu aonde? Em Chicago. Em Chicago. Nos Estados Unidos. Paul Harris, né, que foi o fundador do Rotary, ele se uniu a outros 3 amigos, eles eram em 4, e eles então se reuniam e conversavam sobre as necessidades da comunidade deles, e o primeiro projeto de Rotary, pasmem vocês, foi um banheiro público, né, que precisava em Chicago, e eles então pensaram nisso e falaram, por que não? Vamos então fazer um projeto para um banheiro público, e foi o primeiro projeto de Rotary. Deve estar lá esse banheiro aí. Deve estar lá, com certeza. Muito interessante. Próxima vez em Chicago, tenho a obrigação de conhecer. De conhecer, né? Fazer parte dessa história. Ô, Deusi, o Rotary, ele tem, como você já falou aqui, ajuda, entre outras coisas, a saúde. E, recentemente, nós aplicamos um projeto para o Rotary. Eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto da Unidade de Transplante de Fígado, do Hospital de Base e da Faculdade com o Rotary. Isso. Então, nos mesmos moldes, né, da unidade do banco de leite móvel,
nós também tivemos, então, essa necessidade, né? Nós sabemos que os casos de câncer têm aumentado, e então é uma necessidade que o diagnóstico seja feito mais precoce, e tivemos, então, a ideia de fazermos uma unidade móvel com um aparelho de som, né, um aparelho de ultrassom, né, que pudesse realizar esse diagnóstico. Então, essa unidade foi doada para então, a parceria novamente, né, com outra instituição, dessa vez vai ser com o Hospital de Base, com a FUNFARM, e então nós vamos trabalhar juntamente com essa instituição para divulgar esse exame no diagnóstico precoce de doenças do fígado, principalmente o câncer, para que possa ser atuado precocemente e não tardiamente. O senhor, mais do que ninguém, sabe o quanto que isso é importante, e foi uma ideia sua, inclusive, né? Essa unidade móvel. Então, nós estamos muito contentes de poder estar realizando esse projeto. Nós também, e tendo a sorte de ter uma docente como Deusi na nossa instituição, que tem uma participação ativa no Rotary e na nossa instituição. O câncer de fígado hoje é o 5º câncer mais comum do mundo e a 2ª causa de morte. Então, ele vem muito agressivo, principalmente nas pessoas que não têm cirrose, que têm sobrepeso, que estão acima do peso, que são diabetes, que tomaram sangue. Então, é uma doença que nós podemos tratá-la facilmente, é um câncer que tem um diagnóstico fácil de se fazer e, junto com esse projeto nosso, que o Rotary abraçou, nós vamos poder fazer uma varredura em São José do Rio Preto, depois de São José do Rio Preto, na toda a DIR, nossa região, para fazer o que o Rotary nos ajuda a preconizar, que é a prevenção da doença. Identificar aquela pessoa que tem gordura no fígado, encaminhar para um tratamento, identificar aquela pessoa que está com seu tumor nascendo, encaminhar para o tratamento e, acima de tudo, tentar fazer o alerta para que as pessoas se previnam da doença. Nós estamos em um mundo muito confortável. Recentemente eu li uma coisa, Deus, que eu fiquei impressionado. O Harari, que escreveu Homo Sapiens e agora escreveu o Homo Deus, ele usa uma frase muito interessante. Ele fala que o açúcar é a pólvora moderna, entendeu? Então, o consumo de açúcar é muito grande, o conforto, a comida é pronta, e isso está nos deixando sem andar, sem mexer. Eu sempre brinco que ninguém chama você para dançar, que gastaria energia, chama você para jantar. Vamos jantar? Nós precisamos dançar mais, minha gente, dançar mais. Deusi, o investimento do Rotary nessa unidade móvel não foi pequeno. Como é que vocês conseguiram esse dinheiro? Então, nós temos a parceria dos 10 clubes de Rio Preto e também nós temos que ter 30% de investimento internacional, mostrando que o nosso projeto é bom mesmo e que, inclusive, outros países compram a nossa ideia. E nós, felizmente, tivemos parceiros do Canadá que nos ajudaram, nos enviaram o dinheiro, um projeto em torno de $90 mil, e felizmente, né, conseguimos, então, os 10 clubes de Rio Preto, mais o pessoal do Canadá, que, através da Fundação Rotária, né, que é a dona do dinheiro, nós conseguimos, então, chegar ao montante necessário. Deusi, nós estamos chegando ao final do programa. Deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o jovem médico, para o jovem que quer ser médico e também para o jovem que está fora do Rotary ou do Interact. Venha para o Rotary. O Rotary é uma instituição muito importante, ajuda muitas pessoas. O médico já tem esse dom, né, de querer ajudar as pessoas, e venha participar, procure saber mais da gente. E a medicina é fantástica. Eu acho que a minha vida toda, tenho 35 anos de formada, estou muito feliz com a minha profissão. Ela é fundamental para a comunidade. E o mais importante é a gente trabalhar naquilo que gosta e ser feliz, né? E fazer e melhorar a vida das outras pessoas. Eu acho que isso que é importante. Sem sombra de dúvida, esse é o papel de todo agente da saúde. Mas eu gostaria, especialmente em nome da Unidade de Transplante de Fígado, do Hospital de Base, da Faculdade de Medicina, agradecer ao Rotary, todos os Rotary de Rio Preto,
agradecer o Rotary Internacional, agradecer a professora Deusi, que foi uma lutadora, um dos membros também que foi muito importante, o Roberto Barilari, eu sempre erro o nome. Barilari, um incansável lutador, e o governador Luiz César, né, o ex-governador do distrito, enfim, toda essa comunidade que conseguiu dinheiro aqui, foi buscar dinheiro fora. Isso não é pouca coisa não, é quase R$500 mil de reais. Obrigado a todos, paz e saúde. Enquanto tiver as pessoas querendo ajudar, a esperança estará sempre no nosso coração.